Boa noite a todos. Hoje é a nossa primeira live do ano aqui, depois de um recesso aí de um mês e meio. Então nós estamos muito empolgados com esse ano de 2025, na divulgação aí da homeopatia e outros temas relacionados à saúde. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora esse ano, meu nome é Rogério Guimarães, eu sou médico homeopata, instrutor de meditação e começamos há quase um ano a fazer essas lives aqui semanais, com o intuito de divulgar a homeopatia e, de uma forma mais ampla, a saúde. Eu passo a vez agora para o meu amigo Gilberto Ribeiro Vieira, meu conterrâneo lá de Tiltaba. Hoje o Gilberto está em Belo Horizonte. Boa noite, Gilberto. Boa noite, Rogério. Enquanto aguardamos o nosso companheiro Hamilton, é um prazer imenso recomeçar essa nossa atividade com muito gás para trabalhar com a homeopatia e aumentar aí o nosso próprio conhecimento a respeito dela, porque tem muitos pilares onde a gente pode se fortalecer e pode continuar desenvolvendo algum conhecimento e trocar as nossas experiências. Nós hoje estamos divulgando o lançamento de mais uma iniciativa aqui pelo nosso canal, né, que é o Minuto Homeopático. Foi esse o cartaz que nós fizemos para divulgar e para convidar as pessoas. O Minuto Homeopático é uma iniciativa de dar um recado bem objetivo, mas denso, que vai ficar aí mais ou menos com 1 minuto. A maioria tem um pouquinho a mais do que 1 minuto, estamos em fase de produção ainda, mas queremos já apresentar alguma coisa hoje para mostrar para os nossos amigos e internautas como é esse projeto, essa proposta de dar recados densos, porém bem sintéticos a respeito de algum tema homeopático. E isso, então, estamos fazendo aqui hoje o lançamento pela primeira vez, divulgando a ideia e essa meta que nós temos de trabalhar agora com mais esse modelo. Muito bom, Gilberto. Então você vai colocar o vídeo aí para nós. Vamos, estamos com uma amostra aí, né, de 3 vídeos. Se tiver tempo, a gente discute os 3. Do contrário, vamos ficar só com o que for possível. Eu vou fazer uma analogia para... Deixa eu voltar para o comecinho. Você sabe como funciona a homeopatia? Eu vou fazer uma analogia para você compreender bem. A luz, quando atravessa um prisma, ela se dispersa em várias cores. Ou aparece isso naturalmente no arco-íris que se manifesta no céu. Algumas pessoas sadias, treinadas, vão experimentar essa substância desconhecida para ver quais são os sinais que ela dispersa neste grupo de pessoas. As alterações são anotadas minuciosamente e elas funcionam como indicadores terapêuticos para a aplicação da substância quando a pessoa mostra essas mesmas alterações. O assunto é longo, continuaremos no próximo vídeo. Essa aí é uma amostra, né, do propósito. Na verdade, para quem não conhece homeopatia, vai estranhar, mais ainda para quem conhece, né, vai estranhar, porque a ideia é colocar em discussão alguns mitos que já estão consagrados, mas que não... Boa noite, Hamilton. Eu tava em outro link, Oh, que pena. mas eu vi a apresentação da Luz lá. Acho que as férias acabam desnorteando um pouco a equipe, né? Mas é isso, a apresentação do vídeo, antes de entrar propriamente no assunto, é para dizer assim que nós estamos nos dispondo a apresentar e a discutir o conteúdo de uma forma assim livre, claro que dentro de certos limites, né? Mas não estamos presos à ortodoxia. Na verdade, não existe ortodoxia, né? Os críticos, especialmente os que fizeram uma boa crítica, e para mim a melhor delas é a do Ricardo Lafetá, O Tempo e a Ordem sobre a Homeopatia, que produziu um levantamento na literatura muito interessante, muito
caprichoso e que mostrou as diferentes versões, os diferentes entendimentos que os homeopatas têm a respeito da própria homeopatia. Isso não deixou de ser uma contribuição, né? O trabalho dele foi uma tese de doutorado na Faculdade de Saúde Pública da USP, e eu considero que é um material valioso para os homeopatas, a fim de que a gente possa olhar para nós mesmos, para a nossa literatura, e ver que ela está ainda em elaboração. Outra referência Gilberto, importante. Pois não, Rogério? mas eu só não consegui entender a associação entre qual crítica, mas em relação à patogenesia? A crítica do Lafetar, que eu disse, Não, é porque você postou o vídeo, né, da sim. dispersão, né? Eu E aí estou só fiquei sem fazendo um preâmbulo, dizer assim que eu, por exemplo, me sinto autorizado a apresentar algum entendimento que não está ainda consolidado na literatura, nem pelos pares, porque a homeopatia tem muitas teorias que estão dispersas. Nós nunca tivemos, começou com Hahnemann, porque os próprios discípulos dele questionaram, divergiram, né, da teoria. É muito importante deixar isso claro, porque os fatos são robustos, são inegáveis. Agora, a explicação deles é que gerou uma celeuma que, de certa forma, persiste até hoje. Não há um consenso em relação à teoria capaz de explicar esses fenômenos que nós observamos e nos utilizamos de muitos para o nosso trabalho na homeopatia. Ficou claro, Rogério? Não, sim, é porque assim, no seu vídeo eu fiquei observando e logo já me levou para a patogenesia, né? Que foi o que me chamou a atenção no vídeo. E aí você trouxe aí você chamou a atenção da questão, né, da dispersão da luz diante de um prisma, né? Então o que você está falando é que a gente observa que a homeopatia, né, que a homeopatia tem alguns efeitos, algumas, né, particularidade, vamos se falar, mas a explicação desses fatos é que são, vamos falar assim, obscuros. É isso. Isso, obscuros e Isso que você está polêmicos. falando, né? Mas aí eu gostaria de conversar com você então sobre a patogenesia, que eu acho que é um pilar que é o pilar principal, talvez, né, na minha opinião, da homeopatia. Então eu gostaria que você e depois o Hamilton falasse aí para os nossos ouvintes o que é a patogenesia de uma maneira clara e objetiva. Quer falar primeiro, Hamilton? Você está chegando aí. Você que é o campeão disso, mas a patogenesia, ela foi feita, eu acho que foi a primeira experimentação no homem são feita na história que a gente conhece da medicina, né? Na verdade, você dava uma substância aí para uma pessoa todos os dias, ou algumas vezes ia notando os sintomas que aquela substância despertava no indivíduo, né? E você fazia isso com vários indivíduos, ou com um, ou com vários, mas o ideal é fazer com vários indivíduos até que os sintomas que são despertados no indivíduo não são mais novidades, são repetitivos. Aí a patogenesia é considerada, segundo o Hahnemann, completa, já está boa. Então nós somos de várias pessoas para fazer uma imagem qual que é a reação do organismo ao experimentar um medicamento, né? Isso daí. E esse indivíduo deve ser um indivíduo são, sensível, ele tem que ter uma sensibilidade para saber expressar direito, nem todo mundo é um bom experimentador, né? E são para não confundir os sintomas da doença que ele pode ser portador com sintomas despertados por ele, né? Essa são é relativa. E então a patogenesia depende da substância e também do indivíduo. A soma de todos as patogenesias compõe a nossa matéria médica, que é uma composição das diversas patogenesias, somada também com a experiência clínica e outras experiências não tão puras. Acho que é isso daí. Não sei se eu me fiz entender. Então, é você dar a substância para o indivíduo e ver o que ele responde. Quais os sintomas? Os sintomas em homeopatia são alterações nas sensações e nas funções do organismo. Ok. Quer complementar alguma coisa? Não, tá. Acho que tá. É mais ou menos isso. A patogenesia é exatamente isso aí, o Hamilton descreveu bem, e a teoria prevalente no meio homeopático ainda
já tem muito da explicação do Hahnemann, Samuel Hahnemann, que teve um mérito indiscutível de formatar a base do conhecimento homeopático. Mas, a começar do nome dado às alterações que o experimentador apresenta, hoje eu acho que é inconveniente chamar isso de sintoma. Isso é um efeito da substância que foi ingerida pelo experimentador. E ele tem que ter esses atributos, né, que o Hamilton descreveu. E tem que estar não só com essa capacidade de perceber as alterações, que às vezes são muito sutis, passageiras, e essas costumam ser as melhores para a individualização da substância. Isso nós vamos ver daqui a pouco no próximo vídeo. Então, o que nós começamos a entender e a divergir do que está mais prevalente na literatura é que essas alterações correspondem a efeitos da substância no experimentador. E esse conjunto de efeitos é o potencial que a substância tem. Terapêutico. Se nós já tivermos com esse olhar, estamos já com um pé fora daquilo que é considerar que essa substância desencadeia sintomas. Não, ela se revela através dos efeitos que se manifestam nos experimentadores e que, além de terem esses quesitos descritos pelo Hamilton, né, é preciso que essa pessoa esteja numa fase de vida estável, porque se o experimentador estiver passando por algum conflito, por alguma crise na vida, seja vida particular, no trabalho, afetiva, etc., ele se torna uma pessoa com risco de que os dados que supostamente seriam provocados pela substância estão, na verdade, aflorando dele mesmo. Então, nesse caso, é recomendável ter muita vigilância com esse experimentador e deixar o material dele em banho-maria para ver se tem respaldo nos outros experimentadores. Quando dizemos respaldo, não é que seja mesma alteração, o mesmo efeito patogenésico, mas que ele tenha uma relação ali de complementaridade ou então de antagonismo, como nós já hoje admitimos claramente, e que o Hahnemann lidou com essa questão, mas não conseguiu avançar nesse entendimento, porque ele considerou que eram sintomas, ele chamou de sintomas, né, alternantes e que faziam parte do mesmo medicamento, apesar de serem contrários entre si. Ele deu um nó nisso aí, incluiu na matéria médica da substância, mas sempre entendendo que os dados ali seriam necessariamente estariam provocando uma reação do organismo para serem utilizados de forma terapêutica. Isso hoje, na medida em que eu for apresentando os minutos, né, para vocês, isso vai ficar claro que nós estamos com uma diferença de entendimento em relação ao que predomina na literatura, né? Eu tenho falado isso, mas agora eu estou criando a oportunidade para demonstrar isso com mais clareza, embora em pouquíssimo tempo. Você já quer colocar o próximo, Gilberto? Ou você pensa em discutir algo mais? Hamilton, você está sem som. Muitos efeitos, eles não têm nenhuma semelhança a sintomas do ponto de vista médico, né? Aquilo que a pessoa sente, que corresponde a uma patologia, e os sinais, que é aquilo que é objetivo que o médico vê, né? Por exemplo, o sinal, por exemplo, seria durante a febre as bochechas estarem muito pálidas, ou você ter um batimento de asa de
e nariz durante uma pneumonia, né? Esses aí são sinais. Mas na homeopatia, assim, o Gilberto está entrando no entendimento dele, mas na homeopatia a gente chama tanto a pessoa se sentir que ela está isolada no mundo, quanto ela tem uma bochecha vermelha e outra branca durante a febre, tudo a gente chama de sintoma. Nós não usamos não fala que um é sinal, outro sintoma. Na linguagem homeopática, na linguagem médica, o que é subjetivo é sintoma, o que é objetivo é sinal. E o Gilberto está dando um passo na frente, dizendo que antes de sinal e sintoma existe o efeito, que é a alteração da energia vital, que vai dar sinais e sintomas, depois vai dar alterações nas funções e depois vai criar patologia lá no fim. Quer dizer, primeiro você tem essa sequência. Vocês vão passar o segundo vídeo agora? Podemos? Acho que podemos. Então vamos. Pode colocar? Entre a pesquisa homeopática e a dispersão da luz, o arco-íris, quando a luz se projeta, imaginemos então que na sua dispersão provocou pequenas áreas vazias na faixa verde. Então, o que a ciência faz? Ela procura uma solução para esse tipo de defeito e faz, então, a intervenção especificamente nesse ponto. A homeopatia atua de uma forma global. Ela procura qual a substância que corrige esse defeito no verde, mas também aqueles pontos avermelhados que apareceram na faixa azul e as listras pequenas na faixa roxa, e assim, juntando todos esses defeitos, a homeopatia procura a solução para esses defeitos no global. Essa é a grande diferença entre a abordagem homeopática, que trabalha com pessoas sadias na pesquisa e obtém as alterações mais sutis, mais profundas, mais sintéticas, que permitem a aplicação daquela substância para o paciente portador dessas alterações. Continuamos no próximo? Ok, muito bem. Nós estamos aí com um critério que é muito valorizado pelos homeopatas, que é a questão de que a substância promove efeitos em vários locais. E vamos valorizar isso, vamos buscar no paciente a alteração de preferência mais rara. Mas o que importa nesse momento da apresentação deste vídeo é que a homeopatia busca conhecer as alterações mais interessantes da pessoa no seu todo, sejam mentais, emocionais ou do corpo como um todo, né, por exemplo, de sono, de apetite, de transpiração, etc. Mas também selecionar aquelas mais características, mais raras e fazer o que nós chamamos de totalidade característica, seja da substância, seja do paciente. Nós trabalhamos muito com esse recurso. Na verdade, nós fazemos uma redução, né? Uma redução bem estudada, bem reconhecida, de que um conjunto de características representa aquele medicamento, aquela matéria médica, de preferência foram obtidos através da experimentação em pessoas sadias. E fazemos isso também com o paciente. Selecionamos algumas características do paciente, fazemos um outro procedimento que se chama repertorização. Na verdade, isso é processo científico, tanto na patogenesia quanto no paciente. O que importa mais nesse momento é diferenciar esse processo daquele da ciência, né, da farmacologia, que procura muito a substância que atua especificamente num determinado sintoma do paciente. O que vai ficando cada vez mais difícil, porque à medida em que uma substância é mais investigada na clínica, ainda que seja pelo sistema convencional, os demais efeitos vão aparecendo. Essa ideia de que tal substância promove só determinado efeito, 1, 2, 3 efeitos, isso é uma fantasia. Toda substância tende, com o uso, à medida em que ele aumenta, revelar efeitos adicionais, que em muitos casos acabam sendo classificados como efeitos adversos. Então, essa primeira diferença da homeopatia na sua pesquisa é muito interessante, porque
o que nós obtemos, a patogenesia, não é só um conjunto de alterações, é um conjunto de alterações muito interessantes, porque elas muitas vezes são sintéticas, são profundas, permitindo que se trabalhe com aquela substância, com aquele medicamento, de uma forma muito confiável. Então, não é só o conjunto que você tem para trabalhar aquela substância, existe também o critério de que aquelas alterações, aqueles efeitos provocados pela substância são raros, né? Mas o vídeo mostrou, nesse momento, apenas que o homeopata trabalha com um conjunto de características. Aquela substância que foi utilizada, e muitas vezes tem centenas de efeitos conhecidos, embora quando você filtra para ver quais são os mais interessantes, nós temos aí uma diferença grande, porque é preciso entender que eles formam um conjunto entre si. Tem algum som aí saindo acho que é de vocês. Parece que é seu, Hamilton, não é não? Não, eu acho que é, Hamilton, você fechou aí o seu... Não, o microfone dele estava aberto e fechou. Agora fechou, É, agora. eu sei o que é. Quando eu Ele está falo fechando. com o seu microfone está O aberto, mouse está apontado para o silencioso, eu encosto no mouse às vezes, eu mudei a posição do mouse, não vai acontecer mais isso. Mas o que acontece, o que o Gilberto está explicando é o seguinte: o medicamento homeopático experimentado nas patogenesias, vamos dizer, os medicamentos mais estudados, eles produzem efeitos em todo o organismo, desde a cabeça até os pés. Mas essas são alterações do equilíbrio da homeostase do organismo provocado pelo estímulo do medicamento no homem são. O conjunto dessas alterações mostra a patogenesia do medicamento, como nós explicamos. Quando uma pessoa está procurando uma consulta homeopática, normalmente a gente chama que ele tem uma totalidade sintomática, ele tem vários sintomas, vamos dizer, 25 sintomas, vamos dizer. Mas daqueles sintomas, o Hahnemann nos falou para escolher os mais característicos, os que mais individualizam o paciente. Aí seriam 3, 4 sintomas, alguns poucos, ou em outras técnicas, um tema que a pessoa aborda sempre na vida, e em volta daquele tema rodam vários outros sintomas, e esses sintomas que vão equilibrar o organismo, e o organismo que vai fazer desaparecer toda aquela totalidade. Quando a totalidade se acalma, a totalidade sintomática, significa que a pessoa está no estado de equilíbrio. Mas para equilibrar essa totalidade sintomática, você não vai usar a totalidade dos sintomas, que aí a gente não chega no medicamento correto. Nós vamos utilizar o núcleo desses sintomas. Alguns desse critério de ser característico, de ser raro, de ser histórico, de ser muito chamativo o sintoma, né? Seria isso, Gilberto? Sim, seria os sintomas peculiares, né? Porque eles também têm, consequentemente, a alteração são poucas as substâncias. Tem algumas alterações que ainda até hoje são exclusivas de um determinado medicamento, né? Uma determinada substância. Então, nós temos esse critério, que é selecionar o medicamento para o paciente, né, que tem alguns efeitos raros e que acaba sendo uma seleção que muitas vezes tem fazer um diagnóstico diferencial com outro medicamento na hora de escolher para o paciente. E um dos critérios mais importantes é esse, que aquele medicamento promoveu efeitos que se encaixam no perfil do paciente. Isso aí é uma etapa seguinte que ainda vamos conversar, né? Mas aqui, nesse momento, entender bem que quando a gente fala esse tópico, é para diferenciar da medicina convencional e de eventuais críticas que aparecem aí de pessoas que não entendem, não sabem nada de homeopatia, que acham que não sabem por quê. O medicamento homeopático tem a sua consistência na pesquisa na pessoa sadia.
e que leva a um emprego muito confiável quando o paciente apresenta este pequeno conjunto de alterações compatíveis com o que essa substância apresentou na experimentação num grupo de pessoas sadias. Daí tem muita coisa para a gente daria margem para discutir sobre a patogenesia, como é que se faz, qual que é o valor, qual que é o sistema, porque apareceram teorias mirabolantes ao longo do tempo, né, que querem... Eu me lembro, por exemplo... Ô Gilberto, Pode falar. tá me escutando? Não, assim, antes de você falar de alguma teoria mirabolante, o que eu acho que é importante a gente deixar claro aqui, principalmente para quem não é médico homeopata, é que a homeopatia ela tem efeito, né? Se ela vai funcionar com o paciente para resolver ou melhorar alguma das queixas dele, é outra conversa, né? Porque a gente pega muitas pessoas, pacientes, leigos aí, falando assim, a homeopatia funciona? E eu sempre parto por esse lado, assim, a homeopatia tem efeito. Se vai funcionar ou não, a gente precisa fazer o tratamento dentro vamos falar assim, né, dentro das particularidades homeopáticas, que é uma anamnese bem completa, é uma anamnese com perguntas esclarecedoras que buscam tanto conhecer o paciente no seu lado psicoafetivo quanto as suas questões mais gerais, né? Modalizar bem uma dor, modalizar bem uma insônia, modalizar bem uma ansiedade. Então, o que eu estou percebendo aqui que vocês estão deixando claro é que as pessoas, né, entendam que a homeopatia ela tem um efeito. Né? Quando a gente experimenta, então quando um homem são experimenta um medicamento homeopático, né, ou não, né, porque qualquer medicamento que a gente experimenta, ele gera efeito, né? Mas como a gente está aqui na homeopatia, quando a gente experimenta algum medicamento homeopático, ele causa efeitos nesse homem são, né? E quando o enfermo, o doente, ele toma um medicamento homeopático, se a gente, vamos falar assim, medica da maneira correta, né, esse medicamento vai gerar nessa pessoa efeitos, né, que vão auxiliar ela no processo de... Certo? É isso que vocês estão querendo deixar claro aqui para as pessoas que, principalmente aquelas que não são médicos? Sim. Eu gostaria de acrescentar, Rogério, que a diferença do experimentador, por exemplo, quando ele toma um medicamento e ele tem uma sensação muito agradável de que ele é o centro do mundo, está lá na descrição da matéria médica, não é? Aquilo, em geral, esses efeitos são fugazes. Mas o paciente, quando ele chega com uma sensação como essa, ela costuma ser mais intensa, mais frequente e, às vezes, duradoura no íntimo do paciente. E ele tem condutas egocêntricas. O que nós fazemos com aquele efeito que deu lá na patogenesia, na experimentação no homem-são, é trabalhar com ele de uma forma mais, assim, como se fosse constante naquele tema do medicamento. Ele tem chance de ser visto dessa forma. No paciente, aí já vem uma outra questão, um outro princípio muito importante, que o medicamento vai atuar na pessoa e dar para ela o material que ela precisa. Aí eu preciso passar o próximo minuto, tá bom? Hein? Deixa eu achar aqui. Vamos para o terceiro. Adicionar. Projeta através de um prisma e provoca a sua dispersão em diferentes cores. Então, a substância, quando é introduzida num grupo de pessoas sadias, também mostra os sinais que ela pode assumir se ela for decodificada. Não precisa de haver uma reação da pessoa provocando os efeitos que a substância sinalizou naquele processo. Da mesma forma como a luz permanece íntegra na sua origem, essa substância também transforma-se em medicamento, guardando a virtude de ter muitos efeitos em si, para que a pessoa aproveite aqueles que ela tem necessidade. Essa explicação tanto serve para o remédio químico como para o homeopático. A diferença é que a homeopatia lida com muitos efeitos ao mesmo tempo daquela substância, enquanto a farmacologia trabalha muito selecionando um efeito, poucos efeitos daquela substância para o emprego terapêutico.
O mecanismo é o mesmo, a estratégia é que é diferente. Continuamos no próximo. Tudo bem. É que eu removo aqui. Então, eu estou já fazendo uma relação entre o efeito de uma substância que atua de modo químico, e geralmente é baseado em poucos efeitos, com o medicamento homeopático, que oferece um potencial de ser escolhido por conta de vários efeitos. Porém, tem uma questão que aparece aí, é que não há necessidade, não tem sentido que um medicamento químico, que é até mais forte do ponto de vista de efeito. É bom esclarecer bem, quando eu digo mais forte, no sentido de ser efeito toxicológico. O efeito toxicológico é aquele que a substância impõe ao organismo, não é porque é tóxico que faz mal, é o efeito imposto. Não é o efeito suave da homeopatia, que, uma vez que a virtude medicinal é dada para o paciente, ele vai aproveitar os efeitos que aquela substância tem em si, em potencial. E aquele organismo, aquela pessoa, vai aproveitar na medida das suas possibilidades. Com isso, nós estamos não só nivelando o efeito químico com o homeopático, mostrando ali o parentesco entre eles, como também que nós temos, na homeopatia, uma chance de nos desprender, pelo menos essa é uma das minhas intenções, de teorias que têm muita dificuldade, que foram rechaçadas por muitos homeopatas prestigiados, né, que nunca entenderam e nunca aceitaram a teoria que divide as substâncias em efeitos pelo semelhante ou pelos contrários. Não, qualquer substância, ela atua pelos efeitos que ela é capaz de produzir na pessoa. Se nós, nesse momento, podemos discernir que a homeopatia trabalha com uma gama maior de informações, mais adiante, esse vídeo não vai rolar hoje, nós vamos ver que a homeopatia também trabalha com qualidade de informação mais profunda. Porque o que a patogenesia faz é suscitar o aparecimento de alterações muito profundas, como eu disse agora mesmo, a sensação de que é o centro do mundo, a sensação de que as coisas são irremediáveis, que não tem jeito, não tem solução, porque aquilo não tem remédio. Então, assim, nós lidamos com esse tipo de sensação. Agora, você imagina, aquela substância tem esse efeito, ela manifestou esse efeito na experimentação. Então, quando a pessoa tem esse problema, tem essa característica, melhor dizendo, e toma esse medicamento, imagina o bem-estar que não vai surgir lá no fundo, no íntimo da pessoa, de uma sensação que às vezes atormenta durante muito tempo e acaba fazendo com que a pessoa tenha atitudes e reações muito inadequadas, porque ele é premido por esse anseio, por essa necessidade, ou por essa distorção que está lá dentro dele. A virtude medicinal chega e ela tem. Por que ela serve para ele? Porque ela é capaz de ser identificada por essa sensação. Então, o bem que ela promove, ela é capaz de promover alterações ou efeitos que vão para esse lado do irremediável, como também para o outro polo, as coisas que estão totalmente remediadas, que já estão resolvidas. Aquela pessoa que para ela não tem nada ruim, não tem alteração, não tem doença, está tudo bem, está tudo remediado já. Então, essa pessoa, ao ingerir essa virtude, ela pode fazer uma reformulação bem profunda desse transtorno. E, a partir daí, ela tem a possibilidade de uma cura existencial que vai se projetar na mente, no sentimento, no organismo, em qualquer lugar onde essa alteração esteja se localizando e causando
distúrbios. Isso que o Gilberto está falando aí é algo muito profundo, porque significa, se nós olharmos o mundo com óculos coloridos, nós vamos achar que o mundo é colorido. E essas percepções, que digamos assim, ilusórias, que nós temos, como se eu fosse o centro do mundo, que tudo é irremediável, ou que eu sou uma pessoa extremamente feliz, dependente da situação, são percepções que fazem com que a nossa percepção da realidade se fique alterada. Se nós percebemos a realidade de forma alterada, nosso sentimento e a nossa ação também fica alterado. E nós não agimos em harmonia. Isso, dentro do organismo, provoca alterações nos sintomas, depois isso daí nas funções orgânicas e depois isso vira uma doença. Ou fica apenas no nível da mente, com alterações psíquicas, neuróticas, psicóticas, etc. Então, a correção desse olhar desviado é algo que a homeopatia faz de uma forma maravilhosa. Os yogis falam assim, que nós podemos agir na energia, na mente ou na respiração. Existe uma ligação entre os três polos. Mas a forma mais fácil de agir na mente é agir através da respiração, agir na energia, e a energia corrige a mente. A homeopatia age exatamente nessa vitalidade. E pela vitalidade, você pode alcançar o distúrbio da mente, porque esse distúrbio mental, ele tem uma vibração, ele tem uma frequência que é reconhecida pelo homeopata como um sinal, e nós conhecemos os sinais das patogenesias e podemos ter uma semelhança. Então, a homeopatia, nessa semelhança, quem cura não é o medicamento homeopático, cura no sentido de trazer o reequilíbrio. É o próprio organismo que passa a se reconhecer, o próprio indivíduo passa a se reconhecer que ele é uma pessoa, que ele não é o centro do mundo, que as coisas não são irremediáveis, que as suas roupas, que são trapos, não parecem roupas de rei. Então, ele tendo essa percepção correta, ele começa a ver o mundo da forma correta. Ele tira os seus óculos coloridos e começa a ver as coisas normais, como é a realidade. Ele não distorce. Hamilton, então você está falando que existe essa distorção do paciente em enxergar a realidade, né, em sentir a realidade, né? Existe uma semelhança entre os efeitos do medicamento no homem-são, é isso? Sim. Essa é a nossa lei terapêutica, né? Agora, outra coisa que existe de muita diferença entre homeopatia e alopatia é que o Gilberto falou, que é dose dependente. A alopatia, como ela é dose dependente, todo mundo que tomar um remédio, um diazepínico, assim, para dormir, ele vai ficar sedado, ele vai ter uma moleza. E se você tomar uma cófia cruda, por exemplo, porque você tem insônia, você só vai dormir se você tiver a suscetibilidade, a sensibilidade à cófia cruda. Isso alguns só que tem os sintomas de cófia cruda, que existe semelhança, que vão ter um efeito maravilhoso, muito melhor do que o outro lá, que é o benzodiazepínico, inclusive curativo. Não, porque o efeito ele não é só passageiro, não é só dose-efeito. Ele corrige a disfunção. Tá bom, é só isso. Poderia dizer que corrige a disritmia, não é? A disritmia energética e que está se manifestando também na mente, nos sentimentos e no organismo de uma forma geral. Agora, é importante reforçar que os efeitos antagônicos da matéria médica sempre existiram. O Hahnemann lidou muito com eles. Em vários medicamentos, ele pôs como sendo efeitos alternantes, mas ele incorporou. Eu digo que o Hahnemann tinha uma vocação terapêutica tremenda. Tudo que era possível ajudar para o emprego do medicamento, ele acrescentava. Inclusive, ele autorizou a colocação de efeitos patogenésicos de pacientes na matéria médica, o que alguns autores homeopatas, né, realmente discordam, e eu acho que o principal deles é o Hughes, o autor do Manual de Farmacodinâmica, que é um estudo muito denso do assunto. Então, pegamos aqui, Rogério, você tocou nesse tópico no seu comentário. Pegamos Inácia, por exemplo, uma paciente que se separou e sofria muito porque o ex-marido ia à casa dela para ver os filhos e ficava lá um tempo. E ela chegou a perceber que uma vez alguém foi lá buscar dinheiro para
levar para a nova companheira dele. Isso martirizava a paciente, mas ela não dava conta de tomar nenhuma atitude. Depois da medicação homeopática, ela chamou o filho e falou para ele: olha, não quero mais que seu pai venha aqui em casa. Ela elaborou alguma coisa, né, com a ajuda, com o estímulo do medicamento. Como o Hamilton disse, o remédio homeopático não impõe o seu efeito, mas ele dá a opção para a pessoa. Ela começa a reconquistar uma coisa que os nossos autores clássicos dizem, que é a liberdade. O paciente que toma um medicamento adequado, ele começa a demonstrar que agora ele está fazendo uma escolha. Ele não está mais movido pelas suas compulsões e nem impedido por conta das suas inibições. Ele passa a refletir e a ter condição. Ele tem forças para fazer uma escolha e bancar a escolha. Eu acredito que a matéria médica também mostra o contrário. O paciente que, mesmo do mesmo medicamento de Inácia, que era muito estabanada, digamos assim, era muito impulsiva nas suas irritações, nas suas crises de indignação, pegou o computador que estava muito lerdo, arrancou da tomada e jogou ele na piscina, sabe, coisas assim. E ela passou a lidar com mais serenidade nas suas questões, nos seus desafios, nos seus problemas. Então, o medicamento tanto contempla um lado da inibição dessa primeira paciente, como da impetuosidade dessa outra, e quando às vezes aparece no mesmo paciente que tem traços de diminuição da sua potencialidade e tem aumento também, o medicamento ajuda a pessoa a se centrar, a reconquistar uma liberdade, mas depende sim do paciente. O remédio não chega e não é uma varinha mágica que promove as mudanças e nem é um efeito, digamos assim, de camisa de força, como muitas vezes os psiquiatras dizem a respeito dos antipsicóticos, entendeu? É bem isso, é um efeito sutil e profundo. A diferença é esse efeito que vai na profundidade da pessoa é aquele que se busca. Então, o que eu estou apresentando nesses vídeos, agora dos minutos, é uma teoria que anda pá e passo com o medicamento químico e se liberta da teoria de que uma atua por efeitos contrários e outro por efeitos semelhantes. Num outro vídeo, mais adiante, eu vou falar sobre a dipirona, mostrando que ela atua contra a febre. Desculpe, isso já é tão antigo, né? Que a dipirona atua em relação à febre, porque ela tem um dos efeitos colaterais, é hipotermia. Mas ela também tem como efeito colateral a hipertermia. Ela pode provocar febre em pacientes que usam a dipirona por algum outro motivo. Então, quando o paciente toma dipirona durante a febre, ele não está tomando um remédio contra a febre, ele está tomando porque tem um efeito antitérmico, que muitas vezes aparece como efeito adverso nos pacientes. Mas se a pessoa está com febre, o organismo dela está ávido por uma substância que atua na temperatura, que tanto pode aumentar como diminuir, o que é clássico da compreensão dialética. Então, com isso, nós podemos entender que os medicamentos químicos atuam também porque tem esse efeito em potencial neles. O problema é que muitas vezes eles têm que ser usados numa dose grande para promover aquele efeito e com isso aumenta o risco de aparecer um efeito adverso, um efeito colateral, porque o organismo não dá conta de utilizar aquele efeito apenas para a solução do problema. Sobra remédio, então ele vai fazer o efeito em uma outra parte, em um outro local. Vocês devem conhecer o livro Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Ele é que traz esse conceito. E o efeito colateral é efeito. De qualquer forma, é efeito. Muito bom, Gilberto. Quer fazer algum comentário, Hamilton? Não, concordo aí. Tá tudo. Nós estamos
ampliando o nosso horizonte de entendimento, né? Mas quando se fala de ação pelos contrários, pelos semelhantes, é semelhanças dos sintomas, não de ação contrária ou semelhante. Essa visão de uma ação tem uma reação, o Hahnemann pegou do Newton, que veio antes da mecânica newtoniana, da ação, reação, né? E vale no homeopatia no nível mais superficial. Um remédio provoca diarreia, cura a diarreia, né? Mas também pode o mesmo remédio também curar uma obstipação. Mas porque a semelhança que se procura na diarreia não é exatamente a diarreia, mas a diarreia com as suas modalidades, com as suas comitâncias, com as suas sensações. Quer dizer, é um sintoma homeopático não comum, mas um sintoma que a gente chama modalizado, característico. Então, ela pode tanto curar uma diarreia quanto uma constipação. Mas o Hahnemann usou isso porque a teoria que ele tinha na mão, na época, era do Newton. Ele usou isso daí e a gente aceitou porque ficou assim, tranquilo. Mas como ele é uma ação global, fica complicado agir pelo contrário, pela semelhança e tudo. Mas é semelhança ao sintoma da patogenesia, ao sintoma da experimentação. Tanto mesmo da experimentação que foi agregada às patogenesias através das experiências clínicas repetidas. A experiência clínica repetida eu acho que tem valor, porque às vezes as pessoas, além da patogenesia, usaram um determinado medicamento centenas de vezes por centenas de médicos em patologias e tiveram resultado, você pode acrescentar com certa segurança esse sintoma. É só isso que eu queria acrescentar. Acho que já está dando nosso tempo, né? Sim, muito bom. Vamos Não, Gilberto, pode encerrar. Não, só agradecer a presença de todos. Tem mais alguém da plateia aí que quer fazer algum comentário? Não teve nenhuma pergunta hoje, não. Não, tem uma pergunta aí. A live está sendo repetida desde o início? Mas você já até respondeu, né? Deve ter sido algum problema. É a Juranda que respondeu. Tá. É Babi. Tá bom. Olha, eu acho que essa conversa vai render muito, né? Se nós pudermos continuar pelo YouTube, pelo Instagram, trazendo mais pessoas para que a gente consiga ir aperfeiçoando a nossa teoria, né? Que, de fato, a teoria homeopática foi contestada desde o início, né? E dá margem a muita confusão, mas eu acho que nós estamos com uma opção de pensar, de burilar, né? De aperfeiçoar o nosso entendimento a respeito desse assunto básico, né? Não é à toa que eu comecei o Minuto Homeopático com esse tema, né? Porque ele acabou se transformando numa coisa difícil para a inserção da homeopatia, até hoje eu acho que ela tem seu valor, a alta diluição também tem seu valor, mas gerou um problema teórico muito complexo para nós. Aos poucos vamos conversando mais, tá bem? Muito obrigado a vocês. Então, muito obrigado. Um abraço. Um abraço. O Pedro Ozzi aí está agradecendo a disposição sua e do Hamilton. Tá bom. Abraço, Pedro. Um abraço, Pedro. Abraço, Pedro. Obrigado pela presença. Um abraço, Gilberto. Até a semana que vem. Abraço. Até. Tchau.